Nossa aula de hoje, né, é sobre consciência, né? Faz uma referência direta ao capítulo 4 do livro de vocês, para quem não perdeu o livro, que nem o Miquel falou, né? E assim, a Perdi não, tia, nossa. brincadeira minha, tá guardado. Eu imaginei. Então, assim, esse assunto, de uma forma mais específica, tem uma relação direta com psicologia, tá? Então, assim, nós vamos estudar como se desenvolve a estrutura do pensamento, né, para através do consciente e do inconsciente que cada indivíduo tem. Mas aí tem que levar em consideração uma coisa. Quando eu falo sobre consciência em si, né? Ou com separa a ciência em si, significa que eu vou estar tendo noção racional de algo. Então, assim, um filósofo, para poder desenvolver alguma teoria, ou até mesmo nós, para desenvolvermos uma conversa, nós precisamos ter noção daquilo que nós falamos e nós precisamos ter noção da realidade que existe ao nosso redor, tá certo? Então, assim, quando eu falar de consciência, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a tudo que existe no nosso pensamento, ou tudo que existe na nossa mente, seja totalmente externa, ou seja, de uma forma totalmente interna, tá certo? Vocês vão entender direitinho, né? É uma viagem bem interessante que vocês vão ter agora nessa aula, tá? Primeiro, olha só, o que é consciência, né? A consciência, ela costuma ser entendida como um fenômeno ligado ao pensamento, né, ou à mente, e de uma forma mais direta, ela recorre aos pensamentos ou processos psíquicos existentes na cabeça de cada indivíduo. Quando eu falo sobre processos psíquicos, eu estou fazendo uma referência direta ao a imaginação, a emoção, a memória, aos sonhos, entende? As lembranças que eu tenho no decorrer da nossa vida. Tudo isso faz parte da consciência. A imagem que vocês estão vendo, ela representa bem o que nós estamos querendo falar. Ou seja, é uma pessoa que está abrindo a janela da sua própria cabeça. Significa que abrir a janela da sua própria cabeça é abrir a sua mente para conhecer, sentir tudo aquilo que existe ao nosso redor, certo? Então, assim, observa a situação. Ah, se eu imagino, por exemplo, uma vaca voando, beleza, é algo que faz parte do meu consciente. Por quê? Porque eu estruturei uma vaca com uma águia, juntei, botei ela para voar no meu pensamento. Mas isso não quer dizer que vai acontecer, tá certo? Nem sempre tudo aquilo que existe na nossa mente ou na nossa consciência, ela é algo totalmente racional. Às vezes ela pode ser irracional, né? Como por exemplo, observe. Como eu falei, né, de acordo com o texto, a consciência também tem relação com a emoção, ao mesmo tempo os medos, ao mesmo tempo os desejos que cada indivíduo tem no decorrer dos anos, né? Como por exemplo, vocês perceberem que vocês podem vir a estar apenas em uma realidade dentro de um sonho. Vocês, ou seja, significa que vocês não conseguem obter a certeza de algo coexistente na realidade vivida por vocês. Eita, tio, tu viajou legal. Não, não viajei não, simples, ó. Pensa aí. Me digam aí, qual é a prova que vocês têm que vocês estão acordados e que tudo isso que nós estamos vivenciando é um sonho? Qual é a prova que vocês têm? É Hein, só alguém gente? me beliscar.
Vindo te beliscar? Tá certo, mas o ato de te beliscar te dá a certeza por quê? Porque a dor do ato do beliscão te faz crer de que tu não tá sonhando. Porque no sonho nós não sentimos dor, provavelmente, né? Eis a questão. Talvez sim, talvez É, não. Depende de po- quem? Depende psicológico de cada eu, pessoa. Como, por exemplo... eu posso eu- questionar isso que Oi, o Miquel falou? pode falar. Eu posso Escuta. questionar isso que o Miquel falou? Pode. Esse fato da gente não sentir dor nos nossos sonhos não tem nada a ver. Porque se fosse assim, quando a gente estivesse sonhando que a gente está caindo de um prédio, quando você cai lá embaixo, você não acorda assustado? Seria a mesma situação. Ô Pedro, é a mesma situação, mas aí tu tem que lembrar que isso tudo que o Miquel falou não está errado também, mas você não está errado. Por quê? Porque o sonho em si, ele é uma lembrança, ou então são sentimentos ou desejos ocultos ou medos ocultos que você tem. E normalmente no sonho, né, ele... Só um instante, Mariana, só um instante. Normalmente nos sonhos, o que é que acontece? Se você em si sonha com algo que está para além do seu consciente, ou seja, você sonha com algo que você, por exemplo, costuma ter medo, a dor, ela vai existir, entende? Então, assim, o beliscão em uma pessoa pode até dar a ela a certeza de que ela está sonhando. Mas a nossa mente, a nossa consciência, Pedro, Micael, ela é tão complicada que às vezes a gente pode estar sonhando que alguém está nos beliscando. Entende a situação? E a dor, ela fica guardada lá na nossa mente. Oi, Mariana, você queria falar? Professor, é porque, tipo assim, tem gente que sonha acordado, certo? Uhum. E tem gente que, quando sonha acordado, acha que realmente aconteceu. Isso é normal? É normal. Mas eu vou te dizer o porquê, ó. Ah, E tem a como Camila, diferenciar de um sonho que você sonhou acordado com um sonho que você não para um sonhou sonho quando acordado? você está Tem dormindo, diferença, quando você está tipo, quando dormindo, você tá dormindo e quando você tá não, acordado. não tem como diferenciar. Entende? A Camila tá dizendo aqui que é uma coisa louca, mas é uma coisa louca mesmo. Olha, o sonho em si, né, o que é? De uma forma mais direta. Eu vou até pular de slide, porque tem um slide aqui que é tudo que você falou. O sonho em si, ele é mais ou menos o quê? De uma forma mais direta. Ele são as memórias ou eles são os conhecimentos que estão armazenados de alguma maneira no seu pré-consciente, ou o sonho também ele pode ser uma forma de despertar algum tipo de medo ou trauma, ou até mesmo algum tipo de impulso ou desejo que você tem no decorrer da sua vida, seja sonhando acordado ou seja sonhando dormindo. Em qual sentido? Simples, ó. A nossa consciência ela é dividida em três partes, que eu até coloquei aqui na imagem para ficar claro. O consciente, que é onde nós temos os nossos pensamentos, as nossas percepções. É no consciente que eu sei quem é o Miqueias, que eu sei quem é o Nicolas, que eu sei quem é a Letícia. É no consciente. É no consciente que eu raciocino. Tem o pré-consciente. O pré-consciente ele faz referência aos conhecimentos armazenados de vocês, ou faz uma referência às memórias que vocês têm guardadas em si, tá? E às vezes, né, esses conhecimentos armazenados ou as memórias, elas são levadas para o consciente em uma maneira mais restritiva. Em qual sentido? A partir do momento que você sente a necessidade de utilizar algum tipo de lembrança, memória ou conhecimento armazenado, como por exemplo, vocês estão tendo uma aula de filosofia aqui. Será possível que alguém está pensando em alguma equação matemática que vocês tiveram na aula de matemática ontem ou semana passada? Eu acho difícil. Acho difícil porque... Ô, tio, Só um Peraí, instante, deixa eu terminar. peraí. Ó, sabe por que eu acho difícil? Porque a gente só vai conseguir ativar os conhecimentos armazenados sobre matemática quando a gente estiver falando sobre matemática no consciente. Entende? Quem é que foi que falou Oi, Ti?
Pode falar. Foi É eu aqui, é peraí. porque, tipo assim. E para as pessoas que são muito esquecidas, realmente, muito mesmo. Ainda tem esse negócio desse subconsciente aí com as coisas Tem, guardadas. tem, tem, não somente Ou com relação ao funciona do mesmo pré-consciente. jeito? Uma pessoa muito esquecida, ela não faz uma referência à questão do pré-consciente ou a do consciente. Ela faz o quê? Ela faz uma referência ao inconsciente, que é essa terceira fase, entende? Como, por exemplo, que é quando uma pessoa em si, ela, de alguma forma, tem algum tipo de trauma social ou algum tipo de trauma individual que, de alguma forma, abalou o psicológico dela. O abalo desse psicológico foi tão grande que tudo aquilo que ela tenta armazenar por meio da memória ou por meio das lembranças vai lá para baixo, que é para onde? Para o inconsciente, entende? Que é onde estão os traumas, que é onde estão os medos, os desejos irracionais, tudo, vai tudo lá para baixo. Aí quando vai tudo lá para baixo, o que é que vai acontecer? A pessoa esquecida, ela tem que reiniciar a memória, fazendo um resgate perceptivo daquilo que ela esqueceu. Que é como, por exemplo, eu estudar matemática, esqueci tudo o que eu estudei para matemática, aí foi lá para o inconsciente. Mas como é que eu reinicio a memória? Simples. Pegando conteúdo de matemática e estudando de novo. Entendeu? Quem era a outra pessoa que ia falar, hein? Sem ser a pessoa que levantou a mão? Depois ela fala. Eu acho que era eu, peraí. Eu acho que era você também mesmo. Fala. Ó, em relação. Não tem muito a ver com o conteúdo, tá? Desculpa. Em relação à aula de matemática que o senhor tava falando, gente, consciência. Na última aula de matemática só tinha 5 pessoas e os que estavam lá não estavam lá. A única pessoa que tinha lá realmente era eu que estava com a câmera ligada prestando atenção na aula dele. Mas só Eles porque não, você tá com a câmera A aula de ligada. matemática é muito chata, mano. Tava A na gente fica com aula, sono assistindo não, aula. o José tava que eu vi que ele mandou mensagem até. Agora sim, por mais que a também aula de tava, viu? matemática seja chata, gente, a gente tem que assistir, não pode deixar de assistir, não. Tem Ô, que ter um pouquinho de consciência, Simon Cole. gente, eu faço essa comparação com relação à aula de matemática, mas foi só com relação a um exemplo, tá? Mas o Johnny, ele tá certo, viu? Toda aula em si, ela é importante, tá? Porque são essas aulas que vão dar a possibilidade de você, por exemplo, conseguir um dia um emprego de acordo com aquilo que você gosta. Vocês acham, por exemplo, que eu gosto de matemática? Eu não gosto. Eu não gosto também, por exemplo, de física e nem química. Mas quando eu estava no meu fundamental e no ensino médio, eu fui obrigado a estudar. Então, eu estudei. Estudei, fiz faculdade de filosofia e história, que são as coisas que eu gosto. E atualmente eu só estudo aquilo que eu gosto. Mas por quê? Porque eu passei pela fase de estudar também aquilo que eu não gosto. Tio, Entende? Então, assim, gente, é uma questão de. Não é questão de ir por uma questão de obrigação, né? Mas também, talvez o professor ele tenha planejado a aula, né? Talvez o professor ele tenha se esforçado para dar um bom conteúdo, né? E é interessante não perder, né? Para vocês tentarem aprender direitinho. Oi, Raimundo. Tem matéria para mim que não vai servir de nada no futuro. Mas só que, infelizmente, o nosso sistema educacional funciona dessa maneira. Eu não Se você aprendo, não eu tiver, decoro. se você não tiver a aprovação em todas as disciplinas, infelizmente você não tem o ensino médio. Não aprende, decora, mas é interessante tentar, né? Eu acho que toda vida que alguém tenta algo é, assim, é admirável, né? É admirável. Eu gosto muito das pessoas que tentam. Eu fico impressionado com isso, eu gosto disso, né? Mas vamos voltar para o conteúdo? Saindo de matemática. Vocês já estão conscientes da situação? Já, eu acho que o Johnny aproveitou a deixa do consciência, né? Da consciência em si. Agora, olha só a situação. Oi, Pedro, pode falar.
Aí com a sua a sua fala, eu volto ao conteúdo. Ok, não, realmente voltando ao conteúdo. Pois uma das principais dúvidas que eu tenho é tipo, o senhor disse que o sonho ele é relativamente com coisas que aconteceram na vida, podemos dizer assim, traumas, coisas que a gente decora na nossa Isso. mente e algo do tipo. Mas algumas pessoas aqui vão concordar comigo que tem sonhos que não fazem o menor sentido. Sei lá, você imagina do nada um centauro com cabeça de dragão no meio do mundo paralelo. Tipo, Mas eu sabe por que fico, é isso? Tem uma explicação mano, para isso. É por quê? porque, assim, primeiro, o consciente é a nossa parte racional, que fique bem claro. O consciente é onde nós temos pensamentos e percepções que fazem sentido. O inconsciente, ele não tem uma racionalidade fixa, entende? Às vezes, por exemplo, a gente sonha, por exemplo, com uma pessoa que a gente nunca conheceu, que a gente nunca viu na vida, mas sonhou. Um exemplo. Talvez essa pessoa que a gente nunca sonhou, talvez seja um tipo de pessoa que o nosso inconsciente criou, que nós desejaríamos conhecer. Ah, mas Josiano, uma pessoa sonhar com um minotauro faz uma referência ao quê? De uma forma mais específica. São justamente coisas irracionais que o indivíduo tende a sonhar e que, de alguma maneira, pode fazer alguma referência a algum tipo de desejo ou medo inconsciente que a pessoa tem, entende? Como, por exemplo, talvez se uma pessoa tiver um pesadelo com um minotauro, um exemplo, né? Talvez, não especificamente esse pesadelo, de alguma forma, trouxe para eles determinadas lembranças que não são agradáveis para ele ou para ela. Aí talvez ele pense assim: tem uma interpretação para isso? Tem. Simples. Você pega todos os sentidos irracionais coexistentes naquele sonho, no que diz respeito à perversidade, irracionalidade, impulso ou algo parecido, e tenta ver se existe algum tipo de ligação com alguma coisa racional existente na sua vida. Como, por exemplo, tu vai pensar, por exemplo, em um minotauro, um exemplo, tá? Um minotauro. Teve um pesadelo com o minotauro. Mas aí você pegou aquela situação. O minotauro é teu parente. Eita, vamos fazer uma interpretação do pesadelo que tu teve com o minotauro que, tecnicamente falando, seria seu parente. Vamos pensar. Quando a gente fala de corno, a expressão corno, que é um homem que foi traído, significa o quê? Que é uma pessoa chifruda, não é isso? Será que o minotauro, que tecnicamente é teu parente, seria um parente seu, que de alguma forma foi traído pela esposa ou pelo esposo, e que você teve um pesadelo com isso porque esse ato de traição foi algo totalmente negável para sua consciência? Ou seja, tipo assim, vamos supor, faz de conta que o pai de vocês, de alguma forma. Não, vou pegar outro exemplo. Né? Faz de conta que o tio de vocês é corno. O tio em si. Mas Vamos é pegar meio... outro exemplo. Vocês querem negar o fato de que a tia de vocês traiu ele. Como vocês querem negar, significa que o consciente vai mandar essa negação lá para o inconsciente. E essa negação, ela vai se transformar em um medo. Qual é o medo? O medo de reconhecer que a tia de vocês traiu seu tio. Então você vai sonhar. O inconsciente, ele não vai mandar para o sonho uma coisa totalmente conexa com a realidade, tipo seu tio sendo corno. Não. Vai mandar uma caracterização do seu tio que faz lembrar que você em si tem medo de reconhecer que o seu tio foi corno. Entenderam o exemplo? Uma coisa bem lógica. É assim que os psicólogos costumam interpretar os sonhos. Como por exemplo, pega um exemplo bem básico. A Nathaniel disse que não entendeu nada, né? Mas vamos ver aqui, né?
a situação, para você tentar entender, viu, Nathaniel? Nathanael, eu acho. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui o nome. É, Nathaniel. Não é nenhum nem outro, é Nathaniel. Ó, perceba a situação. Alguém aqui tem algum tipo de fobia? O que é fobia que eu não sei? Um medo totalmente irracional de alguma coisa? No Pronto. meu caso, não é medo. Eu No tenho. meu caso, é a tripofobia, que é coisa com muito buraco na minha frente. Eu tenho uma agonia, muito mesmo. Pronto. Assim, tipo, Vamos pegar o Isso aí. exemplo do que você falou. Pronto, vamos pegar um exemplo do que você falou. Não aguentar ver muitos buracos na sua frente, e isso dá uma espécie de agonia. Vamos pegar o exemplo. Talvez, o medo que você tenha desses buracos, né, tenha sido por algum motivo da infância, por algum trauma infantil. Em qual sentido? Talvez quando você era criança, né, você possa ter caído em um buraco enorme, talvez, e você possa não lembrar desse fato. Como esse fato de você cair no buraco foi algo muito traumático mesmo, muito traumático, o que é que acontece? No contexto da sua vida infantil, você pega esse ato que aconteceu e manda para o inconsciente porque você quer tentar esquecer esse trauma, que é o ato de você ter caído no buraco. Você cresce, e quando você cresce, você tem sonhos com isso, esse medo com buraco, caindo em buracos, você não consegue passar perto de um buraco, e quando você chega lá, você consegue já ter um determinado medo, uma agonia, né? Sabe o que é isso? Simples. É aquele medo que foi lá pro inconsciente do que aconteceu com você na infância, que foi o ato de você ter caído no buraco, de alguma forma está tentando te alertar sobre isso em uma perspectiva de sonho ou em uma perspectiva de emoção, que é o ato de você se tremer ou você ter medo ou a agonia daquele buraco. Compreender a situação? Compreendeu, cara? Outro exemplo, ó. Um exemplo. Existem exemplos mais pesados, né? Por exemplo, a questão do estupro, né? Ou a questão, por exemplo, de assédio sexual na infância que algum indivíduo possa ter tido, né? E, por exemplo, essa pessoa, ele ou ela, não lembra que teve. Como essa pessoa não lembra que teve, ela costuma ter constantes sonhos, né? Esses sonhos significam o quê? Significa que, de alguma forma, o seu inconsciente está tentando resgatar aquela situação ou aquele fato que aconteceu com você lá na infância para você conseguir entender a si mesmo e entender o porquê que você tem tanto medo de tanta coisa, entende? Outra situação também. Outra situação. O inconsciente, né, ó, a terceira fase aqui, ó, o inconsciente é onde fica impulsos sexuais inaceitáveis, impulsos destrutivos, traumas de infância, como eu havia falado, desejos irracionais, motivações egoístas, assim como barbárie, desumanidade, crueldade, malignitude, perversidade e tendências, como, por exemplo, simples. Um exemplo bem tosco que foi dado, que é dado às vezes por Freud, e é bem comparativo. Vocês já sonharam com alguém que você gosta muito, com um amigo ou com uma amiga, né? Já sonharam namorando ou beijando essa pessoa e de alguma forma você não acredita nisso? Com certeza. Mano, eu sonhei, eu tive raiva, eu tive uma crise de ciúme. Pronto. Eu sonhei com isso. Aí olha só a situação. Sabe por que vocês sonharam com isso? Tipo assim, talvez essa pessoa com a qual você sonhou beijando-a ou beijando seja uma pessoa que você gosta muito, que faz parte da sua vida e que de alguma forma, né, você não aceita ter sentimentos sexuais por essa pessoa. Sabe por que isso aconteceu? Simples. Conscientemente falando, você vê ela só como amigo ou amiga.
Mas inconscientemente falando, na terceira fase, falando, né, inconscientemente falando, você vai perceber que lá no fundo você tem algum tipo de desejo sexual por aquela pessoa e por isso o motivo do sonho, né? Eu até tinha brincado com relação a esse exemplo, né? Porque no dia seguinte eu tinha dado esse exemplo em uma sala de aula. Aí no dia seguinte, uma aluna veio falar comigo, né? E disse assim, chorando, né? Professor, aconteceu uma tragédia, né? O que, menina? Eu sonhei com o senhor e não lembro do sonho. O que isso quer dizer? Simples. Sabe por que às vezes a gente sonha e o consciente ele quer esconder esse sonho e não e faz com que você não lembre daquilo que você sonhou? Tipo, você lembra com qual pessoa você sonhou, mas você não lembra com o quê? Freud explica isso. Freud diz que vocês estavam tendo algum tipo de relação sexual durante o sonho, por isso o esquecimento. Aí a menina veio desesperada, professor, aconteceu uma tragédia. O que foi, menina? Eu sonhei com o senhor, mas eu não lembro do sonho. Aí eu fiquei todo errado, né? A turma começou a rir e tal. Aí claro que eu disse, é um exemplo freudiano, não quer dizer que seja verdade. Entende a situação? Nunca mais esqueço disso, meu Deus do céu. Como é? Nunca mais vou esquecer disso, tio. Então tomem cuidado com o que Tanto sonho vocês que eu já sonham e que esqueci. vocês não lembram. Tomem Gente, cuidado. passada. Mas normalmente é isso. Mas por quê? Porque isso são o quê? Desejos ou medos inconscientes que você teve que de alguma forma está sendo resgatado pelo consciente através dos sonhos.